E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo agora lá na Venezuela. O que a gente consegue analisar aqui, pelo pouco daquilo de informação que nos foi passada, é que o cenário político da América Latina acabou de sofrer uma mudança histórica. Como você já sabe, Nicolás Maduro foi detido e ele está sob custódia em algum lugar que ninguém sabe onde é. Porém, a informação que começou a circular desde a manhã nas redes sociais, ela acabou sendo confirmada pelas fontes internacionais e também pelos Estados Unidos, né? Nós precisamos fazer uma análise agora de como que esse quadro politicamente influenciam outras nações e até mesmo eles lá dentro da Venezuela. Independente de posições políticas, o que nós precisamos analisar aqui é justamente o fato, o que aconteceu, o que isso representa e o que isso pode trazer para nós aqui. Primeiramente, vamos falar do ponto dessa operação militar estrangeira que aconteceu no solo venezuelano. Bom, o que chama a atenção dos analistas com relação a essa estratégia, o que aconteceu, é justamente a metodologia utilizada nessa ação. Nós não vimos um confronto tradicional, aquela coisa que sempre acontece, né? Nós vimos aqui uma operação de guerra híbrida. Para entender essa queda rápida do comando lá em Caracas, nós precisamos olhar para a tecnologia que foi utilizada para ser executada essa ação. Primeiramente, nós vemos aqui um ataque que ocorre de forma simultânea em duas frentes. O corte das comunicações. Um ataque cibernético teria neutralizado os sistemas de defesa e o radar da Venezuela. Isso acabou deixando os militares meio que cegos no meio de tudo isso daí, sem a capacidade de dar uma resposta coordenada. Como não está enxergando nada, não sabe o que está acontecendo, não sabe por onde está vindo, como é que vai responder aquilo ali, então acabou sendo pego de surpresa. Isso aí gerou muito medo e pânico. A gente vê vídeos espalhados pela internet mostrando isso. Segundo, a entrada aérea. Aproveitando essa brecha, helicópteros táticos, eles acabaram entrando no espaço aéreo, realizando a extração do líder venezuelano. Olha que ponto interessante. Uma grande estratégia de guerra sempre é você pegar a cabeça da serpente. Quando você vai lá e tira a cabeça, todo o corpo acaba perdendo a direção. E quando isso acontece, gera pânico geral. E ao invés deles contra-atacarem, começam a fugir cada um para uma direção diferente. Derrubou a cabeça, acabou com todo o comando. Como eu estava falando para vocês, houve relatos de que houve uma desmobilização rápida, como eu falei ali, a galera pega e vai dispersando. Quando a cadeia de comando ela é quebrada no topo, a estrutura abaixo ela vai começando a despencar para poder estar evitando o confronto. Vai saindo um para cada lado, vai fugindo e tudo mais, para que não tenha confronto, porque sabe que vai perder. A vice-presidente, que é uma mulher, né? Ela tentou até convocar a resistência, tentou convocar a população, tentou convocar todo mundo para poder estar revidando alguma coisa do tipo, mas entenda, como eu já falei, sem uma figura central de poder, a mobilização ela não acontece. As pessoas não vão entrar de cabeça naquilo ali, tá? Isso nos leva a uma questão geopolítica ainda maior. Por que os aliados históricos como China, Rússia, não interviram diretamente nesse momento da Venezuela? Ah, você quer que ele intervenha? Não, eu não quero que intervenha, tá? Eu, sinceramente, não concordo em nada com o Maduro, nem com o que ele faz, nem com o que ele fez. Para mim, tá muito bem feito, mas vamos tentar entender isso aí friamente. A geopolítica, ela é movida por interesses, tá? Não por amizade. Então não tem essa que o presidente é amigo daquele, isso aí não serve para nada. Os analistas, eles acabam sugerindo que houve negociações prévias de alto nível. Exemplo, nos bastidores alguma coisa aconteceu. Donald Trump e a sua equipe provavelmente acabaram costurando um acordo ali, onde a Venezuela acabou se tornando uma moeda de troca dentro desse tabuleiro global. Então, assim, a Venezuela está lá, todo mundo vai falar, eu tenho amigos aqui, a Rússia, eu tenho a China, a galera pode vir aqui e lutar por mim para poder me defender, mas não, os bastidores já estava tudo costurado. E qual que é o papel do Brasil nisso? Olha que o Brasil, hein? Vamos tentar entender o que o Brasil fez. O Brasil apoia, não apoia? Bom, nos bastidores diplomáticos, né, há indícios de que o governo brasileiro já estava ciente de que a queda da Venezuela seria inevitável. A diplomacia, muitas vezes, ela acaba atuando no silêncio. Nós aqui não sabemos de nada, mas lá dentro dos bastidores já estão conversando sobre tudo. E isso é complicado.
Publicamente, eles podem até colocar notas de repúdio. Eu sou contra, eu não aceito, por que que isso aconteceu? Ele está indo contra a vontade do povo. Sabe aquela ladainha toda que eles vão falando, mas no fundo eles não estão dando a mínima para isso, porque lá por dentro já foi costurado toda aquela estratégia, toda aquela narrativa, né? E Maduro já estava com a cabeça vendida fazia tempo. E todas essas nações estavam dentro do pacote, já havia costurado ali o que iria acontecer. Mas pensando agora em bastidores, a preocupação que nós temos agora pensando em bastidores é justamente a estabilidade das fronteiras e a segurança regional. O que pode acontecer a partir desse momento, tá? Vamos pensar dessa forma, tá? O que nós estamos assistindo aqui, primeiramente, é o fim de um ciclo. Um ciclo que durou tempo, acredito eu, até tempo demais, mas é o final de um ciclo e o início de um outro ciclo que, queira ou não, acaba sendo cheio de incerteza, cheio de muita coisa ali. A gente não sabe como que vai ser o futuro da Venezuela, se realmente vai ficar bom, não vai ficar bom. Não estava bom. Então, se não está bom, a ideia é que melhore, né? Ou ficar do mesmo jeito não adianta nada. Mas a história acaba nos mostrando que momentos como esse são momentos delicados e muitas pessoas estão sofrendo dentro desse como que eu posso dizer? Dentro disso que está acontecendo. Vamos colocar assim. O político não sofre tanto, quem sofre muito é a população. A população passa fome, a população passa dificuldade, a população passa necessidade. É para a população que as pessoas não estão nem aí. É a população que está lá nas ruas batendo cabeça o dia inteiro para tentar trazer o pão para casa e acaba não trazendo nada. Eu sei que por relatos que nós temos, tanto de pessoas que fugiram lá da Venezuela e que eu conheci algumas pessoalmente, o que todos eles falam é a mesma coisa, que lá dentro eles passavam fome sim, era um governo ditador, era um governo que não pensava no bem do povo, mas sim no benefício próprio. Então, realmente o que estava lá não servia para nada, né? Então, vamos torcer para que venha alguma coisa melhor para poder estar melhorando a situação daquelas pessoas que tanto sofrem. Mas não adianta a gente achar que, seja o Donald Trump, seja quem for, fez isso porque estava pensando no bem da população. Ninguém pensa no bem da população. Isso aí não acontece fora do país. Aqui dentro do Brasil, os políticos que estiveram até hoje lá não pensam no bem da população. O que está no momento não pensa no bem da população. A única coisa que eles sabem falar, assim como o que está lá agora fala, é que tem que ter pobre, porque os pobres são manipuláveis. Se não tiver pobre, como é que você vai ganhar uma eleição, né? Você promete uma coisinha aqui, um Bolsa Família ali, uma cestinha básica ali e acaba comprando voto e ganhando. Infelizmente, esse é o quadro que nós acabamos enfrentando no mundo todo. Isso aí é sistêmico, não tem como a gente lutar contra isso, sabe? Tem que entrar um governo lá que fala, eu vou mudar, eu vou fazer, mas a maioria deles tem seus próprios planos de poder, seus próprios caminhos que já foram designados por eles mesmos dentro daquilo que eles querem fazer. Então fica difícil. Não tem como a gente poder estar falando muita coisa acerca disso, né? Mas a verdade é que um governo caiu. A verdade é que o Nicolás Maduro caiu. O que eles combinaram nos bastidores a gente não sabe. Quando caiu o governo de Saddam Hussein, né, a gente viu qual foi o fim que foi designado para ele, mas eu acredito que com o governo de Nicolás Maduro vai ser algo diferente. Eu acho que tem até coisas no meio desse caminho aí que já foram planejadas, né? Então, no final da história, eu não sei se vai acabar mal para todo mundo, né? Sei lá. Eu acho que tem coisas que foram costuradas aí, foi necessário se fazer da forma que foi feita, né? E as nações, mesmo que venham com repúdio, eu não concordo, não sei o que, todas conversaram nos bastidores e já sabiam que o final da história seria esse. Cada um vai ganhar um pouco ali dentro das riquezas que países como a Venezuela, como o Brasil, como tantos outros países acabam tendo. Geralmente essas forças, né, esses países aí que hoje em dia estão no topo, eles precisam muito dessas riquezas, até mesmo para a construção de armamentos, sabe, para que eles possam estar em primeiro lugar, seja na área da tecnologia, como entre outras coisas. Existem esses minérios riquíssimos, né? Tanto aqui no Brasil, Venezuela, o Brasil é um dos que mais tem. Então todo mundo está de olho em países como esse, seja combustível, ou petróleo, seja o
que for. Então eles estão de olho nisso. Aqui no Brasil nós temos nossas riquezas minerais, temos também a Amazônia, que é considerada a maior floresta do mundo, né? Mas a gente sabe que em bastidores a Amazônia já foi vendida faz tempo, já tem forças internacionais que exploram os minerais aqui da Amazônia, né? Só não consomem com tudo rapidamente a ponto de destruir, porque também existem olhares mundiais com relação à Amazônia, porque eles falam que como é a maior floresta, toda a humanidade tem que preservar, né? Então eles não podem agir tão abruptamente, embora não ligam tanto, mas eles precisam agir com um pouco de cautela para que os olhares não se voltem para o que está acontecendo lá, a ponto deles terem que cessar aquilo ali. Porque se isso chega em órgãos maiores, ele tem que tomar alguma atitude, mas se fica por baixo dos panos, todo mundo sabe o que está acontecendo, mas deixa rolar, né? Então, geralmente é assim que funciona dentro da estrutura de poder. Mas vamos pensar assim, como cristãos e observadores da realidade, o nosso papel é sempre orar por essas nações, né? Para que elas encontrem o seu caminho, para que algo melhor aconteça para elas, para que possa haver pacificação, mas a atenção tem que ser dobrada. Grandes mudanças acabam trazendo sempre instabilidade antes de trazerem novas direções. Então, algumas coisas ainda vão acontecer antes que aquilo ali melhore. Mas eu vou continuar monitorando cada passo dessa transição e eu trago atualizações para você direto aqui nesse canal. Então, eu quero pedir para você algo muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, vai estar ajudando o canal a crescer, né? E aqui nós vamos sempre trazer análises sobre essa ótica da realidade dos fatos. Então quero pedir para você comentar aqui sobre o que a gente acabou de falar, tá? Na sua visão, qual será o impacto imediato dessa mudança para o Brasil? Vai afetar alguma coisa? O Brasil falava que era amigo de carteirinha, né? O que será que vai acontecer? Então, quero que você comente aqui que eu vou estar lendo cada um dos comentários. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.